Prontinho, boa noite a todos. A gravação já está começando. Então, podemos registrar no chat as presenças, porque o chat é gravado, assim como a transmissão. Olá, boa noite a todos. Então, vou pedir novamente para que coloquem as suas descrições no chat para a gente deixar gravado. Calma. Yara, a Priscila avisou que não vai poder participar, tá? Ela está em aula. Obrigada, Alessandra. Ela tinha mandado a justificativa. Eu vi há pouco. Obrigada pela lembrança. Tá muda, Yara? Pessoal, vamos lá. Então, a gente vai iniciar. Vou pedir para todos que coloquem o seu nome e qual a representação no chat, por favor. A gente vai seguir a ordem da pauta. Tentar ser breves. Luiz, a gente vai iniciar a reunião. Você coloca no chat qual é a sua participação, qual é o assunto, e aí vou decidir sobre a fala, tá bom? Por favor, coloca o que é no chat. Obrigada. Vou pegar a pauta aqui para a gente iniciar, fazer a leitura. Justificando, gente, novamente, vocês vão sentir um pouco de ruído aqui. Se não der para me ouvir, vocês me avisem. É porque eu estou no meu horário de janta, que eu estou gravando em Ribeirão Preto. E foi o local que eu consegui com o Wi-Fi para conseguir participar da reunião, ok? Então, ainda aqui vários itens da pauta.
Hoje, o item 1 é recepção de novos membros do Conselho. 2, os comunicados das comissões permanentes e temporárias, ofícios recebidos e enviados e aprovação de atas. A gente vai começar com a recepção de novos membros. Luiz, coloca qual é a questão para a gente analisar e aí vai ser... Eu te digo se você pode participar, mas você precisa esperar a ordem da reunião primeiro. Primeiro, a gente inicia a pauta. Não iniciou nenhuma, como é que é sobre a pauta? Você espera e aí no momento da pauta, você coloca lá qual é o questionamento, a gente te dá a palavra, tá bom? Sobre recepção de novos membros, hoje a gente vai receber um representante para a área de culturas populares. Então, a gente teve a inscrição do Rodrigo, que é da Capoeira Aroeira, que está... o Rodrigo, aliás, deixa eu aproveitar, vou cortar aqui para falar, que o representante da secretaria acabou de entrar, então ele vai fazer a transmissão, tá? Mas como a Luli está gravando, a gente vai dar segmento, depois a gente coloca as duas versões lá no YouTube, disponível para as pessoas. Então, eu quero receber com muita alegria o Rodrigo. Ele é professor de capoeira, faz parte do coletivo Aroeira. O Rodrigo entrou em contato com o conselho há algum tempo para entender mais sobre como funcionava, pediu, inclusive, a validação do ponto de cultura, fez a inscrição e hoje ele está sendo recebido como representante da cultura popular. Aliás, só um detalhe, gente, por conta de que não temos quórum suficiente para a ordinária, tinha feito a contagem, nós tínhamos 9 e o quórum mínimo para a gente é 12. Então, nós estamos em reunião extraordinária, ok? Porque a ordinária, para ter votação, precisa ter quórum mínimo. Então, só para deixar registrado isso, que na troca de links aí eu não falei. Quero passar a palavra para o Rodrigo. Ô, Luiz, não está na pauta de hoje e nós não vamos falar sobre isso hoje, não está na pauta, tá? Então, por favor, não está na pauta, isso já está na delegacia, esse assunto entrará na pauta, só um minutinho. Entrará na pauta assim que a gente tiver um retorno sobre da justiça. Então, vai entrar na pauta, e aí nesse momento que entrar na pauta, aí a gente pode falar sobre isso. A não ser que você queira fazer um relato sobre por que você quer que entre na pauta, a gente faz uma reunião extraordinária, se a gente achar que nesse momento é viável, de acordo com as orientações que a gente tem da polícia e da justiça. Ok? Rodrigo, por favor, com a palavra. Boa noite a todos, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, sou professor de capoeira do Grupo Aroeira. Desculpa se tiver algum barulho no fundo, porque hoje a gente está fazendo uma sessão de fotos aqui para a gente fazer divulgação do ponto de cultura, tá? Se tiver algum ruído aí no fundo, já peço desculpas, tá? Eu queria agradecer por estar fazendo parte do conselho e estou aqui para somar tudo que precisar da capoeira, tudo que precisar da nossa experiência com cultura, pode contar com a gente que a gente vai estar aí para ajudar e agregar mais. Nunca a gente vai querer atrapalhar, beleza? Tamo junto aí. Joia, Rodrigo, muito obrigado, seja bem-vindo. Mariane está fazendo um questionamento dentro da pauta de recepção de novos membros. Mariane, você gostaria de fazer o uso da palavra? Mariane, me ouve? No chat eu não vou responder. Se você quiser fazer uso da palavra e fazer o questionamento, tudo bem. O chat não é lugar de interagir. Pede o uso da palavra, é concedido e aí a palavra é dada durante a reunião, que fica gravado, tem acesso para as pessoas. Então, se você quiser, você pode fazer o questionamento você, porque está dentro da pauta que está sendo tratada agora. Se você quiser fazer o uso da palavra, está concedido a você, a não ser que você queira declinar. Mariane vai fazer o uso da palavra? Ela já avisou que não, Yara, pode continuar. Então, tá bom. Então, a gente vai seguir para a próxima pauta.
Yara, Oi, você está escutando? Porque não tá, a gente estava escutando você. Elber com a palavra. Boa noite. Estou com a câmera desligada, estou em outro espaço, enfim. Sou um homem negro, estou aqui em casa, vestido com uma camiseta cinza, com cabelos encaracolados. Não, é que eu queria. O Luiz colocou uma questão que precisava fazer uma denúncia ao plenário, artigo 69 e 82 do regimento. E aí eu acho que não dá para a gente prosseguir a reunião sem antes a gente entender de que denúncia ele tá dizendo, né? E aí eu acho que no momento da gente poder entender do que ele quer trazer aqui para a discussão. Conselheiro, não estando dentro da pauta, não haverá concessão de palavra. Hoje, essa reunião, não. Ao final, a gente pode analisar. Ele deveria ter encaminhado antes, conforme são as regras previamente divulgadas. Não será feito inserção de itens que não estão na pauta durante a reunião. Então, se ele quiser, ele pode mandar. A gente vê a possibilidade de fazer uma reunião extraordinária, mas não será concedida a palavra ao seu Luiz para falar dessa temática. Vamos seguir com a pauta. Elber, você quer falar sobre a comissão temporária de criação do plano? Yara, não, eu não quero falar, tanto que você, eu acho que está mais coordenando a comissão do que eu, que fui nomeado enquanto coordenador, então você pode fazer o repasse. Infelizmente, né, eu que nem faço parte da comissão, o coordenador diz que eu estou coordenando mais do que o coordenador, mas eu posso fazer o repasse para os presentes sobre o que ocorreu, né? Tivemos uma reunião com a Ivone sobre modelos de contratação. A gente está fazendo uma sondagem para compilar informações sobre quais os modelos de contratação são possíveis para se contratar uma empresa externa para realizar o trabalho da produção do plano. Então, a primeira reunião foi sobre o sistema de... Me fugiu a palavra agora. Licitação. A segunda reunião era a respeito das regras do marco para se realizar essas contratações. Mas como houve um avanço com relação à parceria com o SEBRAE, achamos por bem, né, a Secretaria de Cultura, que aguardasse essa reunião da Secretaria com o SEBRAE para que a gente tivesse informações mais consistentes. Então, em tese, essa reunião aconteceu para que a gente pudesse trazer depois, em forma de relatório, fazer uma reunião para que todos os membros do Conselho entendessem quais as possibilidades de contratação de uma empresa para realizar esse trabalho. É neste momento que nós estamos fazendo essa escuta, esse levantamento, junto com a Secretaria de Cultura, no qual a representante é a controladora, a senhora Ivone Gomes. Gostaria de saber se a coordenadora da Comissão de Diagnóstico gostaria de fazer uso da palavra para trazer o andamento da comissão durante essa última semana, compartilhar com os colegas quais foram os desenvolvimentos dos últimos trabalhos. Boa noite a todos. Deixa eu ver se a iluminação aqui fica boa. Eu sou uma mulher de ascendência asiática, uso óculos, estou de cabelos presos, usando um vestido verde. Infelizmente eu não me atentei, né? O fundo está verde também. Mas enfim. Nesta semana, aliás, assim, no início de fevereiro, nós acolhemos uma solicitação, que inclusive foi do mais novo conselheiro aqui, relacionada ao reconhecimento do ponto de cultura, e eu analisei a documentação enviada, o cartão de CNPJ,
e todas as declarações, certificados, e inclusive também fui ao espaço, né, fiz questão de ir para conhecer, e a gente pôde atestar que estivemos, que as famílias envolvidas, né, dos beneficiários também participavam do espaço, e emitimos um relatório, né, para mostrar, para declarar, enfim, que as atividades acontecem com regularidade durante anos. Então, encaminhamos e vamos, né, dar continuidade à tramitação dessa documentação. E eu fico muito contente de poder fazer isso, né, de estar nos pontos, porque isso faz parte do próprio diagnóstico, né, entender de perto como as coisas acontecem no município, em quais regiões, porque muitas vezes a gente acaba até pensando que tudo se resume ali numa região próxima ao Centro Cultural Matarazzo, ou a regiões aí que muita coisa acontece, felizmente, que bom, né? Mas também nós temos regiões, atuações e ações afastadas que trabalham com a cultura de uma maneira, na luta, na raça, durante anos, e a gente precisa ter esse olhar também, né, acolher tudo o que acontece de manifestação, ainda mais, né, no caso da capoeira, que é um patrimônio cultural imaterial mundial, então, reconhecida pela Unesco, temos que valorizar essa manifestação também. Obrigada, Yara. Ok. Eu vou misturar um pouquinho as pautas aqui, porque é um documento que foi recebido, mas se refere à Comissão de Fiscalização do Fundo. Então, deixa eu ver se... vou passar a palavra para a integrante da comissão, Adne, e vou falar do que se trata. Ela vai se posicionar a respeito, e aí a gente vai colocar em votação a pauta, se assim a representante da comissão entender que o caminho é esse. Houve uma solicitação da Secretaria de Cultura referente à verba do Carnaval. Por quê? Foi aberto um edital, um pregão, conforme o retorno da comissão que foi aprovado aqui por este conselho, e houve um feedback do batalhão de polícia pedindo reforço no policiamento nos 4 dias de atividade de carnaval. Para isso, foi solicitado um adicional de R$ 9.500, que será destinado exclusivamente para esse fim, para que nos pontos em que serão realizadas atividades de carnaval, haja um reforço no policiamento. E aí eu vou fazer a leitura do documento e vou passar a palavra para a conselheira Adne. Vou fazer a leitura aqui, gente. Diante da visibilidade positiva da retomada do nosso carnaval, a Polícia Militar, por meio do Coronel Dizaró, determinou a necessidade de reforço na segurança durante os 4 dias de evento. Para isso, foi solicitado a presença de 10 policiais atuando pelo programa Atividade Delegada. Como a Secretaria está promovendo o carnaval, é necessário viabilizar essa contratação. Para tanto, solicitamos a aprovação do valor de R$ 9.500 para custear este suporte essencial. Aguardamos seu retorno com a maior brevidade para garantir a efetivação da contratação dentro do prazo necessário. A conselheira Adne gostaria de se pronunciar a respeito do tema. Olá, boa noite, Yara, boa noite a todos.
Nós analisamos juntos de suma importância, né, o reforço do policiamento. Então, acho que nós, como os conselheiros, deveríamos apoiar esse projeto para ter um carnaval de uma maneira mais tranquila e mais segura para todos. Diante do retorno da representante da comissão, coloca agora em votação, nós vamos fazer votação nominal. Favoráveis, digitem sim no chat, e se não puderem digitar sim, podem abrir o microfone e se pronunciar que nós faremos o registro. Contrários, digitem não. A votação é exclusiva para conselheiros titulares e, na ausência do titular, os suplentes. Elber, consegue digitar, Elber? Rodrigo, você compreende qual é a pauta? Você, Carolina, sim. Rodrigo, me ouve? Sim, estou ouvindo. Você entendeu qual é a pauta que está sendo votada? Sim, para aumentar a segurança, correto? Isso, exatamente. Sim, votei favorável. Ah, então tá bom, não tinha visto. Tá. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sims e uma abstenção. Aprovada a utilização do recurso, que será utilizado exclusivamente para melhorar a segurança nos 4 dias de evento de carnaval. Vou passar para a pauta seguinte. Yara, você está muda de novo. Nesse período, entre uma reunião e outra, nós fizemos o desligamento de algumas representações que já extrapolaram o número de faltas sem justificativas. Então, na verdade, hoje nós teríamos quórum, né, para votar, até que seja substituído, mas optei por fazer uma reunião extraordinária, uma vez que esse desligamento ele ainda está na pauta e será comunicado na pauta de hoje, e após a reunião será publicado no Diário Oficial. Então, foram desligados os representantes da Secretaria de Turismo, da OAB, da FATEC e da Toledo Prudente. Então, eles agora terão prazo para encaminhar, foi solicitado que eles encaminhem novos representantes. Ok? Será publicado no Diário Oficial o desligamento, e assim que for enviado a representação, será publicado também a nova composição do Conselho. Então, o outro ofício recebido foi da Secretaria de Cultura, que nós já adiantamos na pauta, porque entrou também na comunicação das comissões. E nós solicitamos à Secretaria de Cultura o número do CNPJ, que foi criado para o Fundo de Cultura. Não vou divulgar aqui o número, mas eu quero, entre os ofícios recebidos e enviados, eu quero comunicar a vocês que nós temos já um CNPJ que ficará disponível
na pasta dos conselheiros, e isso é um avanço muito importante, né, para a regularização do Sistema Nacional de Cultura, que é para isso que nós estamos trabalhando. Essa é a missão que assumimos no início dessa gestão, 2024-2026, e é muito bacana, é muito legal a gente compartilhar esses avanços com vocês. Então, é para o conhecimento de vocês. Próxima pauta. Como eu faço para levantar a mão? Tem uma mãozinha aí, mas pode falar, Rodrigo. Pode falar agora que eu estou trocando de pauta. É sobre a questão da moça tá falando aí no chat sobre o atestado que vocês emitem. Eu posso explicar para que eu estou pedindo esse atestado? Pode sim. Na verdade, Rodrigo, quando a pessoa escreve no chat, a gente não se reporta, porque a pessoa tem que pedir a palavra e falar. Mas eu vou te dar a liberdade de falar sobre o atestado, sobre por que você pediu, porque também vai servir de exemplo para outros pontos de cultura, para que eles também sigam o mesmo caminho e peçam o atestado de regularização deles. Boa noite de novamente a todos. O atestado que eu estou pedindo, ele serve para mim estar entrando com pedido de utilidade pública municipal. E para mim entrar com utilidade pública municipal, eu preciso desse atestado do órgão competente, do Conselho Competente da cidade de Presidente Prudente. O Conselho Competente da cidade de Presidente Prudente é o COMUC, que é esse que a gente está agora nessa reunião. Além desse atestado do COMUC, eu preciso também de um certificado do cartão CNPJ, que o meu grupo ele não é um grupo qualquer, é uma associação com CNPJ regulamentada, e eu preciso de um histórico também das nossas atividades dos últimos 2 anos. E dentro desse pedido que eu estou fazendo para a Prefeitura de Utilidade Pública, ele pede o atestado do COMUC. Então, esse daí que eu acho que a Mariana falou, eu vou procurar pesquisar para saber o que é, o que ela falou. Só isso. Rodrigo, aí, terminou? Pode... É uma outra certificação, depois se você... A gente explica para você e te encaminha também. É um outro tipo de certificação que ela está se referindo. Será a última vez, mas com relação... Como a fala da Mariane é dentro da pauta, e eu não quero mais que os temas do Conselho virem tema de novela nas redes sociais, então eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer, porque eu acho que a reunião, o objetivo é sobre o que acontece aqui, mas vou fazer um esclarecimento sobre a vaga do ponto de cultura. Só que eu vou fazer, eu consigo compartilhar aqui, Luli? Sim, consegue sim. Então eu vou compartilhar aqui. Deixa eu só abrir o documento. Pronto. No ano passado, ainda, 24/11, quando o Sérgio Olan foi recebido como membro, que já estava, na verdade, ele já tinha aceito a participação, porque logo que nós tínhamos essa vaga de cultura popular, o Sérgio, que está à frente de uma escola de samba há quase 10 anos e atua diretamente na cultura popular, ele tinha sido convidado. E ele tinha pedido um prazo, porque ele precisava resolver algumas questões com relação ao filho dele. E ele aceitou o convite. Logo depois, a Mariane solicitou essa vaga, que já havia um diálogo com o Sérgio, ele já tinha aceitado. Por quê? Porque depois da eleição, isso pode se dar, a indicação é da presidente. E eu tinha chamado o Sérgio pelo conhecido
pelo conhecido histórico que ele tem à frente. Ele foi secretário e ele poderia nos ajudar no nosso objetivo, que era a construção do plano, a criação da lei de cultura. Então, ele tinha sido convidado para somar. Mas, como a Mariane tinha solicitado essa vaga, para que ela pudesse fazer parte do conselho imediatamente, Lúlia, eu posso te mandar o documento para você transmitir para mim, por favor? Sim, pode. Vou mandar pelo WhatsApp, tá? Então, continuando, para que a Mariane pudesse integrar como conselheira imediatamente, foi ofertado a ela a vaga de representação do teatro, que nós temos aberto, inclusive até hoje, uma vaga de representação do teatro. E ela declinou da oportunidade de ser uma conselheira de cultura, porque ela argumentou que ela não queria a vaga de teatro, que não tinha a ver com as atividades dela, e ela queria uma vaga para o Galpão da Lua, e ela seria a representante do Galpão da Lua, enquanto representante de ponto de cultura popular. Os senhores conselheiros são testemunha que nós já voltamos nessa pauta várias vezes, que isso não é possível, porque essa representação não existe no nosso regimento. Então, nós já informamos, eu já informei na reunião, já informei pessoalmente, já várias vezes. E aí, a Mariane não aceitou a vaga, porque ela queria a representação do Galpão da Lua. Gente, isso é uma ilegalidade, não podemos. Não tem previsão no regimento. E aí, ela disse que não aceitaria a vaga de teatro, porque não tem a ver. Lúlia, você pode puxar um pouco para baixo e ampliar, por favor? Aqui, ó, nesse print, aqui, tem um print aí de um recorte de inscrição no edital. É uma informação pública para todas as pessoas. O CNPJ, a razão social do Galpão da Lua, é Federação Prudentina de Teatro e Artes Integradas. E a Mariane argumentou que não queria a vaga porque não tinha a ver com o Galpão da Lua. Então, eu entendi que ela não queria ser uma conselheira de cultura, porque não faz diferença ela ser conselheira de cultura popular ou de teatro. A atuação e a representação é a mesma. E a gente percebe dessa forma que o objetivo dessas pessoas não é participar e contribuir com os processos do conselho, mas sim tumultuar, constranger, intimidar o conselho para ações que os beneficiem diretamente. Eles querem ser representantes de ponto de cultura, mas eles não podem. Não há previsão regimental. E quando feito uma mudança no regimento, isso se dará por eleição. Isso se dará por eleição. Então, já que a Mariane, se ela quiser, ela vai falar. Mas eu só quero deixar claro para o conselho, aqui, ó, Lúlia, se puder ampliar. Então, está muito claro que a razão social deles é Federação Prudentina de Teatro e Artes Integradas. A vaga era totalmente adequada, mas ela declinou porque ela quer uma vaga para o Galpão da Lua. Não é possível. E uma vez que não é possível e ela só quer, se for para o Galpão, a vaga em aberto foi encaminhada para o então conselheiro agora que acaba de tomar posse. Então, eu queria não só esclarecer para vocês, mas eu queria comprovar. Eu não costumo fazer isso, eu não acho que é necessário, mas diante de tudo isso, eu quero deixar claro que não há nenhum tipo de favorecimento, todas as pessoas são ouvidas, inclusive Luiz e Mariane aqui presente, que sempre que quiseram falar, tiveram a palavra. Eu peço que não
eu peço que não tumultue o chat, não daremos atenção a nada que for colocado no chat. Se quiser pedir a palavra dentro da pauta, será concedido. E ao Luiz, é um absurdo você pedir o controle de uma reunião de cultura que você sequer é conselheiro. Então, por favor, respeite o nosso espaço de trabalho, respeite os conselheiros, respeite a diretoria. E uma outra questão, no passado muito recente, inclusive durante a minha gestão, o senhor Luiz Valente foi representante, ele foi conselheiro representante das artes cênicas, que tem tudo a ver, é a vaga que é correta para o Galpão da Lua. Então, isso vai ficar muito claro, estou encerrando esse assunto aqui, e, Luiz, denúncia você faz lá no Ministério Público. Aqui, durante a reunião, você não terá palavra para tentar tumultuar a nossa reunião. Para isso, não. Dentro da pauta, quando você quiser. Mas dessa forma que você age, não terá. Vou seguir para a última pauta do dia, que está... Obrigada, Luli. Depois será disponibilizado a todos os conselheiros. Já faz parte... esse trecho já faz parte de uma das denúncias que nós fizemos, né? Mas nós não vamos tratar aqui porque corre em segredo de justiça. Então, eu nem quero e nem vou, porque o processo corre em segredo de justiça, tá bom? E por conta disso também, né? Hoje nós não faremos a leitura da ata, estamos aguardando o retorno do Ministério Público. Eu gostaria de saber se algum conselheiro gostaria de contribuir, tem alguma palavra, se não, nós vamos encerrar a nossa reunião por aqui. Yara, só lembrando que provavelmente as pessoas que estavam presentes no dia da última reunião serão chamados pelo Ministério, né, com a confirmação da invasão, né, que nós tivemos. É isso. Então, não havendo manifestações para a fala, eu agradeço a presença de todos e vejo vocês na nossa próxima reunião. Um abraço a todos. Muito obrigada. Só queria mais uma palavra. Desculpa, Rodrigo. Rodrigo, pode falar. Questão de ordem. Luli, por favor, você pode silenciar o microfone do Luiz Valente? Por favor. Rodrigo, questão de ordem. Não tem uma questão de ordem porque você não recebeu a palavra. Luli, por favor, você pode silenciar o Luiz? Obrigada. Pode falar, Rodrigo. Sobre o meu documento que a gente solicitou, ele vai continuar? Porque não sei agora como vai ficar. Já está pronto, é que a gente dá conhecimento para a plenária e amanhã mesmo você recebe o documento, Rodrigo. Tá bom, muito obrigado, viu? Nada. Tchau, gente. Fiquem Tchau. com Deus. Essa Até a reunião próxima está reunião. sendo gravada. Essa reunião está sendo gravada sim, senhor Luiz. Ela vai ser disponibilizada no YouTube ou já está? Certamente. Não, eu não sei como é que tá, mas posso depois te responder. Manda um e-mail lá que eu te mando. Disponibilizo para você, tá bom? Eu quero dizer que silencia, por favor, ficar na o reunião telefone. independente. Por favor, o senhor Luiz Valente não tem a palavra. Por favor, silencie. Gente, muito obrigada. Nós encerramos por aqui a nossa reunião. Um abraço a todos.